Chegamos, papapá, está no ar, seu programa matinal. Canta comigo aí. Sinto o clima celestial. Bom dia pra todos vocês. Bom dia com emuná. Bom dia, bom dia. Sinto o clima celestial. Bom dia, muito bom dia para você mais uma vez aqui no canal Otto Borges. Esse é o programa Emuná, o seu lugar de paz. Eu sou o seu apresentador. Muito prazer, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos sempre aqui pelas manhãs trazendo uma mensagem de esperança, de ânimo, para animar sempre o seu dia, para tirar aquele peso, o fardo pesado da existência que às vezes recai sobre cada um de nós, mas sempre trazendo bons ânimos e fluidos para seguir o seu caminho com alegria. Exatamente! Não se deixe abater pelas circunstâncias da vida. Vamos e sigamos em frente com Cristo nosso Senhor. Bom, se você chegou aqui por alguma recomendação do YouTube, você também que é meu inscrito, minha inscrita querida e maravilhosa, passe para frente a palavra do Piratinha. Eu sou o capitão. Peço a todos vocês que continuem conosco nessa semana especial, que é a Semana Santa, referência à nossa Páscoa, um momento de reflexão que nós estamos tendo aqui no nosso canal. Bom, hoje nós temos um evento muito interessante, que é a questão da figueira. Bom, em certas circunstâncias, nós vemos Jesus apenas abençoando as pessoas. São raras as vezes em que aparece que ele amaldiçoa alguém ou alguma coisa. Essa é uma dessas circunstâncias, a maldição da figueira. Bom, antes de começar e entrar diretamente no tema, eu me lembro muito bem a respeito do figo. Esse fruto que para algumas pessoas tem um sabor assim não muito agradável. Eu também achava, eu era um desses que não gostava muito de figo. Até que, em certo momento, a minha esposa comprou figos frescos e ela mesma produziu um doce de figos. Eu estava muito reticente quanto a isso, não estava gostando muito da ideia, porque sabe como é, não gostava de figos. Mas ela pôde trabalhar com aquele doce, fazer algo tão gostoso que eu até comecei a refletir e querer mais. Em outras circunstâncias, comprei também o figo. Nós, às vezes, não valorizamos o que está diante de nós como alimento. Eu vou abrir um espaço aqui para falar sobre isso. Todo alimento acaba sendo algo sagrado. Sabe por quê? Quando você recebe o alimento em suas mãos, não é algo que só você conquistou. Muitas outras pessoas por trás de você fizeram um esforço para que ele chegasse à sua mesa. Tem pessoas que acordam às vezes 4 da manhã para poder lidar com a lavoura, para cuidar dela e deixar com que tudo floresça e cresça de forma maravilhosa, para que, enfim, possa chegar aí no seu prato, na sua mesa. Essas pessoas, às vezes, são queimadas do sol, às vezes elas também têm um pouco dos insumos e produtos agrícolas manchados em suas mãos. Cada uma dessas pessoas dedica a vida ao campo, à terra, conhece bem. Quando você tem em suas mãos o fruto de um trabalho de alguém, você tem ali o sangue, suor e lágrimas dessas pessoas. Pessoas trabalhadoras que fizeram de tudo para chegar até você. Os japoneses têm um princípio de entender que não devemos ser gastadores
E também não devemos desperdiçar nada, porque o desperdício, ele desonra exatamente essas pessoas que fizeram por nós até que isso chegasse à nossa mesa. Pense bem, todo alimento é sagrado e deve ser tratado como tal. Esse conceito não é só dos japoneses. No Oriente Médio, a comida é escassa, rara. É algo que deve ser valorizado. É por isso que parte dos processos da religião do Oriente Médio, quer sejam judeus, quer sejam eles muçulmanos, tem que ver também com o cuidado com o alimento e o respeito por ele. Os judeus mesmos entendiam que a mesa é como se fosse o santuário. O que se sacrificava no santuário como um animal para alimento também servia para ser sacrificado na sua mesa. E o animal não deveria ser desperdiçado também. Nenhum fruto deveria ser desperdiçado, tudo deveria ser valorizado. Aí sim que todo mundo deveria entender que parte do que as pessoas fizeram para trás é o que faz a você ter o acesso a esse tipo de coisa. Lembre-se sempre do trabalhador do campo, daquele que recolheu os frutos na data certa da colheita. Mas esse moço também, às vezes, acordou horas sem fio e às vezes ficou sem dormir, com medo de que no tempo do frio a geada viesse e destruísse tudo. Ou, de repente, numa forte chuva, todo o trabalho dele, a sua luta, tivesse sido levada pela enxurrada. Essa pessoa que lutou, se esforçou, que colocou assim na terra, às vezes a sua esperança de que pudesse produzir bem para ele ganhar algum lucro, essa pessoa também doou-se para que você tivesse o alimento. Outra pessoa teve que carregar essas caixas com esses alimentos e a transportadora levou até o Ceasa ou algum lugar específico para distribuir. Uma pessoa querida pegou esse alimento, levou até um hortifruti da sua preferência, e ali você foi atendido por alguém com um sorriso no rosto, que também deixou um pouco de si para você. Quando você foi até o açougue, ou quando você foi a um mercado, alguém te atendeu. A caixa do mercado, o caixa do mercado, também conversou com você. Cada uma dessas interações com o alimento fazem de nós mais próximos uns dos outros. Essa interação nos leva a entender que nada somos sozinhos. Nós dependemos dos outros. Esse conceito é claro e vivo em toda a Escritura, mas é um conceito que às vezes é esquecido pelas pessoas. Quantos desperdiçam o alimento e não são capazes de deixar para o outro um pouco desse alimento? Pense bem, faça da sua mesa um santuário. A mesa também é um local de reunião, um local de intimidade e proximidade. Estamos no mês do Ramadã e para os muçulmanos esse é o tempo onde que eles jejuam o dia todo, mas à noite eles se alimentam. Mas para esse alimento eles se reúnem, juntam pessoas, todo mundo fica ali contente porque estão partilhando do alimento. Os judeus têm a Páscoa. E é um momento onde eles também partilham do alimento. Percebeu? A reunião, a família, a unidade, o verdadeiro santuário é a sua casa. E você não precisa criar altares. Levante um altar na sua casa, meu amor. Não, não é isso. Você precisa tornar sagrado os verdadeiros princípios. O princípio do não desperdiçar. O princípio do amor ao próximo e cada uma das pessoas que se deixou trabalhar para alcançar em você o objetivo de te conceder o alimento, nem que você pague. Cada uma dessas pessoas tem uma importância grande. Carregamos o esforço de milhares de pessoas. Você também vai aprender que os princípios do sagrado são respeitar o que você tem de mais especial, que é a sua família. Agora, entramos exatamente no ponto da figueira. Otto,
O que tudo isso que você disse tem a ver com uma figueira que Jesus amaldiçoa? Jesus, melhor do que eu, sabe que o alimento é profundamente necessário. Mas essa figueira que ele encontra no caminho, ela não tem nada a ver com alguma maldição de fato a respeito daquela árvore que não tinha frutos. Se você ler comigo o texto, nós vamos entender exatamente sobre esses detalhes. No capítulo 21, no versículo 18, capítulo 21 de Mateus, versículo 18, nós lemos assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé, não duvidades, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: erga-te, lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Os discípulos ficaram admirados do que Jesus havia feito com relação à figueira. Mas essa figueira tem um exemplo muito claro do que acontecem as coisas. A figueira estava com folhas, florida, tinha a aparência de que estava com capacidade de produzir frutos. Porque não é essa época do ano, nessa circunstância, não era para ela estar assim. Jesus, ao aproximar-se dela, verificou que ela não tinha senão folhas. Jesus estava olhando e se preocupa sempre, aliás, com o que é visível. As pessoas que ele combateu eram pessoas que são apenas atores da religião, ou hipócritas, né? Porque esse era o termo que ele usava. Pessoas que fingem, mas pessoas que não têm o verdadeiro sentido, não entendem o princípio da santidade de que é santo o casamento e o amor para com a esposa. Por isso eles são muito odiendos quando eles falam coisas, ofendem as pessoas, né? Eles dizem que a mulher é cauda, né? Eles têm essa capacidade. Por isso eles ferem o princípio do amor ao próximo. Quando eles enxergam só rótulos religiosos e não enxergam os seres humanos dos quais Jesus viveu para salvar. Essa figueira é a representação de todos os líderes religiosos que apenas aparentam ser uma coisa, mas no fundo não tem nada. Eles são aquilo que Jesus gostaria de encontrar neles, o fruto da boa ação, o fruto de ter nele Jesus a esperança viva e também compartilhar essa esperança. Aquele fruto que tem amor, benignidade, longanimidade, paciência, esse tipo de fruto que ele queria encontrar naqueles que dizem ser líderes religiosos. Mas ele apenas encontrou folhas. É fácil você dissimular, ou seja, fingir ter folhas. O difícil é ter frutos. Bom, esta manhã quero que você entenda de que a mensagem de Jesus tem sim a questão do cuidado com a oração. Uma figueira secar por conta de um pedido de oração imediata assim causou impacto nos discípulos. Jesus aproveitou a ideia deles a respeito do que eles queriam saber, como aquilo aconteceu, e explicou que a oração seria o remédio para solucionar problemas, para fazer coisas incríveis e fazer milagres maravilhosos. As pessoas gostam desses milagres, né? Mas o maior de todos os milagres é fazer um pai que era violento, duro, agora ser um homem com o coração em paz, amoroso, cuidadoso. Não existe maior milagre do que esse. E às vezes, o pior de todos os milagres que podem ser feitos é a falsidade. É fingir que é uma coisa e não é. Esta manhã eu convido você para que Jesus vá até o seu encontro.
E sabe, a Bíblia fala que ele é tipo o jardineiro. Exatamente, porque ele vai até a figueira ou a videira e ele trabalha com ela. Ele diz, me dê mais um tempo. Existe uma parábola maravilhosa que diz, me dê mais um tempo para que eu trabalhe nela e ela vai produzir frutos. Será que você é essa pessoa que Jesus quer produzir frutos? Jesus não quer amaldiçoar ninguém, mas uma pessoa já é uma maldição em si quando ela finge que anda com Cristo, mas só tem o fruto do demônio. Isso é uma maldição, porque essa pessoa é uma contradição ambulante. E você? Você eu convido para que você venha comigo e siga o caminho do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu és o verdadeiro agricultor. Tome cuidado de cada uma das pessoas queridas que vão assistir esse programa e que se algumas delas se sentem figueiras sem folhas, apenas com folhas, aliás, e sem frutos, trabalhe, lute com elas para que produzam frutos dignos de arrependimento dos atos passados e de frutos que possam construir nelas a paz, a perseverança, a longanimidade e principalmente o princípio da humanidade e amor ao próximo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.